apostila. Aqui, ó. Os zelotes. Quem foram os zelotes? Os zelotes começaram com Atos capítulo 5, versículo 37, por favor. Esse camarada aí. Quem é que citou o líder revoltoso que começou que começou o partido dos zelotes? Gamaliel citou o começo dos zelotes. Enquanto você localiza aí, 5:37. Esse foi o líder dos zelotes. Pode ler, por favor. Atos 5:37, é o líder dos zelotes. Zelotes no hebraico é camim, devotos, zelosos, cuidadosos. É isso que significa zelotes. Pode ler. Lembrei, enquanto você encontra aí, o Simão Zelote é discípulo de Jesus, não é porque ele pertencia aos zelotes, não. É porque ele era um zeloso, mas não zeloso como esses daqui. Inclusive, a King James vai dizer que Simão, o discípulo de Jesus, vai falar Simão o cananeu, não Simão Zelote. Ele era cananeu, a tradução. Por que remete a zeloso? Porque de fato ele tinha zelo pela palavra, ele tinha zelo pelas escrituras, pela lei, pelos profetas. Vamos lá? Agora, quem foi o líder dos zelotes? Pode ler, Atos 5:37. Depois deste, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também este pereceu, e todos que lhe deram ouvidos foram dispersos. Ele, Judas, o Galileu, ou Judas da Galileia, ele começou uma revolta. Quando foi que ele começou a revolta? Está vendo que a Bíblia é como se fosse uma corrente, uma coisa liga a outra? Em Atos não explica. Mas onde que explica? A história explica o que está escrito antes e depois. Atos 5:37 cita quem foi Judas Galileu. Ele foi um revoltoso, ok. Mas quando foi que começou? Ano 6 depois de Cristo, começou a revolta de Judas o Galileu. Por quê? Lá em Lucas, no capítulo 2, do versículo 1 ao 5, José pega a sua mulher, pega a criança e vai fazer o censo. O que acontece? Quirino, que era um governador da Síria, ele, por ordem de César Augusto, mandou fazer como é que é o nome que eu vou dizer aqui? Uma reforma tributária na região aonde José estava, mas Maria estava lá, estavam eles lá na Galileia. E aí o que aconteceu? José pegou Maria, a criança, vamos para Nazaré. Vamos descer para Nazaré. Vamos fugir desse censo aqui. Aí você vai ver lá em Lucas 2, do 1 ao 5, que Quirino, o governador, mandou fazer o censo. E foi nessa época que esse camarada aí chamado Judas Galileu, que está lá em Atos 5:37, se levantou contra esse censo. Por quê? Os zelotes eram contra pagar o imposto a Roma. Eles eram contra. Eles, não, que negócio é esse? A escravidão é igual pagar a contribuição para Roma. Foi quando eles se levantaram. Os zelotes, eles eram como o grupo xiita do país islã. Eram os radicais. Diferente dos fariseus. Os fariseus também eram patriotas, mas eram os patriotas mais controlados. Os zelotes não. Os zelotes, eles andavam armados. Por isso que alguns livros vai dizer que os zelotes eram os sicários. Sicários vem da palavra aquele que carrega uma adaga. Eles andavam com faca. Pedro andava com o quê? Pedro, ele tinha uma simpatia pelos zelotes. Por isso que ele andava armado. Ele tinha uma simpatia pelos zelotes. Por isso que ele andava com a espada aqui do lado. Eles andavam com a arma justamente por conta de revolta. E desde a época de Judas o Galileu
até o ano 66 depois de Cristo, esse partido dos zelotes, eles se perduraram. Eles levantaram várias revoltas contra Roma, e a pior delas foi no ano 66. Por quê? A partir do ano 66 até o ano 70, por causa dessa revolta, aí houve o massacre de Massada, e em 70 a destruição de Israel, de Jerusalém, e a diáspora, a dispersão dos judeus por todo o mundo, por causa dos zelotes. E o que aconteceu? Esses camaradas aqui, os zelotes, eles eram, como nós conhecemos hoje, os terroristas. Inclusive o ladrão que morreu com Jesus, ele era o zelote. Ele era o zelote. Alguém sabe o nome aí do ladrão que morreu do lado de Jesus, que pediu para que ele salvasse? A Bíblia não fala não, mas os anais da história relatam. Dimas foi o camarada que pediu para que o Senhor introduzisse ele no reino dos céus, ou de Deus, ou do Messias. Então os zelotes eram um povo tribulado, que gostava de confusão. Não tinha a mesma característica? Barrabás? Sim, Barrabás era um revoltoso. Ele era do partido dos zelotes. Inclusive ele era... Dois que foram presos. Sim. E o que acontece? Quando prenderam Jesus, achava que Jesus era um zelote. Inclusive, salvo engano, foi Pilatos que perguntou para Jesus: és tu, porém, aquele egípcio que causou uma revolta? Foi Pilatos que perguntou para Jesus. E Jesus, não. Ou seja, porque os zelotes, eles causavam confusão na sociedade. Eles eram mesmo bagunceiros. Eles queriam causar o tumulto. Para quê? Para mostrar que eles eram contra o governo romano. Esse é o pano de fundo para que viesse o Messias. Aí vamos lá. O que aconteceu? Aconteceu que Roma, no ano de 63, tomou o poder. Agora que nós iríamos entrar na apostila do panorama do Novo Testamento. Agora que a gente ia entrar. Mas vamos deixar para outra aula. Por quê? Porque na outra aula nós vamos ver a respeito de Roma, e foi através de Roma que o Evangelho ganhou força. Por quê? Com o Império Grego, o mundo ganhou uma só linguagem, uma só cultura. Através de Roma foi possível pregar o Evangelho, através das estradas, através das viagens marítimas, porque não existia ataque de piratas, porque Roma patrulhava os mares, principalmente o mar Mediterrâneo, que é o maior mar ali da parte do Oriente Médio, entre o Oriente e a Europa. Ele patrulhava as estradas, porque foi na época de Roma que começaram a se desenvolver as estradas, que começaram a se desenvolver os percursos, e foi também foi através das estradas que o Evangelho foi anunciado, e havia segurança nas estradas. Os soldados romanos patrulhavam todas as estradas romanas, de construção romana. Por isso que esse período, do ano 63, até ali meados do ano 30, 40 depois de Cristo, é chamado do período da Pax Romana, que foi o período do imperador César Augusto, que foi o primeiro imperador de Roma, de fato, foi o primeiro imperador de Roma, e foi ele que instituiu a paz romana no mundo inteiro. Não houve guerra, não houve revoluções de grande proporção, era coisa pequena, era um grupo ali, mas aí as legiões conseguiam dominar, matava, tal, acabava com o líder e acabava com tudo. E aí foi onde houve a paz e o Evangelho pôde ser divulgado. E nós chamamos isso, como disse Paulo em Gálatas, a plenitude dos tempos. Ou seja, foi quando Deus, ele revelou Cristo, revelou o Salvador. Amém? Então,
Na próxima aula, nós vamos começar a ver a respeito dos escritos, vamos entrar no entendimento religioso, no entendimento dos Herodes, que é muito importante a gente entender a respeito dos Herodes, e aí a gente dá início aí aos evangelhos. E quem crê foi batizado será salvo? Hã? Quem crê foi batizado será salvo? Quem crê Foi batizado será salvo? e quem não crê? Só quem for batizado E quem não crê? será condenado. Ixi. Será, não está, né? Deixa, eu vou falar uma coisa aqui para vocês que fica em off aqui. Deixa isso aí para futuras informações. No original, o Evangelho de Marcos ele possui 4 tipos de finais diferentes. O nosso aqui, esse Marcos aqui da nossa Bíblia, ele possui o capítulo 16, da nossa versão possui 20 versículos. No original, ele possui entre 8 e 10 versículos. Mas por quê? Será que teve acréscimo? E aí? Vamos deixar para quando a gente entrar em Marcos, e aí eu vou explicar para vocês. E uma correção que eu quero fazer aqui, que eu falei na aula passada. Eu falei que Ptolomeu IV foi o que idealizou, aqui ó, dessa dinastia aqui. Ptolomeu IV idealizou a transliteração da Septuaginta, ou seja, a versão dos 70, que trouxe a Bíblia do hebraico para o grego. Eu falei Ptolomeu IV, não foi Ptolomeu IV, foi Ptolomeu II, tá bom? Se você anotou aí, faça a correção, por favor, e me perdoe. Foi Ptolomeu II, Ptolomeu Filadelfo, que colocou lá, que mandou traduzir a Bíblia do hebraico para o grego, o Antigo Testamento, do hebraico para o grego, tá ok? Amém? Então vamos nesse momento orar, agradecendo ao Senhor por mais esta oportunidade. Eu espero que vocês tenham eu espero que vocês tenham entendido aí essa parte. Eu quero que vocês tenham entendido o quê? A parte dos partidos na época de Cristo. Fariseus, saduceus, quem mais? Essênios, quem mais? Zelotes e escribas. Eu quero que vocês tenham essa visão aí desse povo. Porque quando a gente for para a parte dos evangelhos, sua mente já vai estar mais aberta em relação a esses partidos. Tá bom? Então vamos orar em nome de Jesus. Deus,